vamos direto para a notícia em cima dos fatos, trazendo aí novidades, infelizmente, de um acidente fatal no Lago Sul, gente. Um homem de 27 anos, daqui a pouco foi identificado, inclusive, como Lucas Alves Araújo. Ele estava andando de bicicleta ali próximo a QI 15, no Lago Sul, e foi atingido por um ônibus. A gente tem algumas imagens aí do resgate do Corpo de Bombeiros. Isso aconteceu por volta das 7h30 da manhã, viu? E, infelizmente, eu trago aqui números que assustam. Um alerta, gente. Até junho desse ano, segundo o próprio Detran, 15 ciclistas perderam a vida nas ruas da capital federal. E com esse caso de hoje, terça-feira, dia 30 de agosto, mais uma morte envolvendo ciclistas, tá? A gente vai atualizar daqui a pouquinho junto à Secretaria de Mobilidade essa situação, o que está acontecendo e, claro, também a situação deste ônibus, que seria um ônibus que faz o transporte do entorno aqui para a capital federal, mas que já estaria vendido a esses homens que trabalham com revendas de veículos, pra gente tentar entender aí, claro, o que aconteceu na QI 15 nessa manhã de terça-feira. Mas vamos pro acidente. Vamos pro local do acidente ao vivo. Quem tá lá comigo é minha querida amiga Maíra Guedes, trazendo os detalhes, né, Maíra? Porque muita gente encarou o trânsito pesado por aí hoje cedo. E, claro, a vida de um ciclista, mais um ciclista que perde a vida por conta aí do trânsito da capital da República. O que aconteceu por aí, Maíra? Seja muito bem-vinda, bom dia. Ei, Cadengue, bom dia para você, para quem tá aqui com a gente também no Balanço Geral. Olha só, infelizmente a gente começou o dia com essa informação, com essa notícia, e a gente veio pro local para tentar entender um pouquinho como é que foi a dinâmica desse acidente, ver como é que é a situação aqui no local. E a primeira observação que a gente já faz é um trecho extremamente movimentado, viu, Cadengue? Olha só, a gente tá aqui nesse cruzamento, o Newton Preda, nosso repórter cinematográfico, tá mostrando esse cruzamento aqui, que é um balão, na realidade, que dá acesso de quem tá vindo ali da via principal do Lago Sul e tá subindo para a estrada Parque Dom Bosco. E esse lado que nós estamos é justamente o sentido contrário de quem tá vindo dos condomínios ali Dom Bosco para pegar a via principal. Portanto, a movimentação agora que a gente está observando é uma movimentação muito intensa. Imagine nesse horário, pouco depois das 7 horas da manhã. Havia muitos motoristas, havia muita gente aqui saindo para trabalhar, para levar os filhos na escola. E o acidente se deu nessa pista onde esses carros estão entrando agora. É uma pista que está próxima a esse cruzamento e que também dá acesso a uma escola pública, uma escola bem conhecida aqui do Lago Sul, que é conhecido pelo Instituto Dom Orione, que é o Centro de Ensino Fundamental número 6 de Brasília. Então já dá pra gente ver que havia muitos carros nas ruas. E uma outra observação nesse trecho aqui que nós estamos, embora o Lago Sul tenha ciclofaixa, tenha ciclovia, nesse trecho que nós estamos não tem. Então a informação que nós temos até o momento é que o ciclista, o Lucas Alves Araújo, de 27 anos, ele seguia com a bicicleta nessa ladeira aqui, nessa descida, quando ele foi atingido pelo ônibus. A perícia ainda está sendo, a perícia foi realizada, mas o resultado do que de fato aconteceu vai ser divulgado pelo laudo que vai ser liberado pela Polícia Civil. O fato é que esse ciclista ele foi atingido e caiu aqui na pista. A gente não vai atravessar agora porque a movimentação está bem intensa, já deu para você perceber, mas ele ficou caído aqui nessa pista. O ônibus que atingiu esse ciclista ficou estacionado, ó, aqui na frente. Quando os bombeiros chegaram aqui, Cadengue, o ciclista, o Lucas, de 27 anos, estava caído no chão, estava em parada cardiorrespiratória. 15 militares, 4 viaturas estiveram aqui no local, foram acionados para essa operação. E os bombeiros ficaram quase 1 hora, Cadengue, tentando reanimar este ciclista, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. O impacto da batida foi muito grande. E a gente teve a informação agora há pouco que esse ciclista, o Lucas Alves Araújo, de 27 anos, era um cuidador de idosos e estava a caminho do trabalho. Cadengue. Olha, Maíra, eu tô observando você ao vivo, trazendo as informações do nosso Balanço Geral. Claro, a movimentação intensa aí nessa pista do Lago Sul. E é importante falar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o ônibus. Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse ônibus. Tem algumas imagens que mostram que seria um ônibus utilizado na região do entorno, mas a informação que daqui a pouquinho vai chegar é que é um ônibus que foi vendido, gente. É um ônibus que não estava mais em circulação de passageiros na capital federal e também na região do entorno. Mas é sobre o Lucas.
Maíra, tem uma dinâmica já do acidente, o que teria acontecido? Ele pensou que o ônibus fosse seguir reto, e aí ele atravessou e nesse momento ele foi atingido. Qual foi a dinâmica? E você mostrou essa escola, o que levanta ainda mais a nossa preocupação. Afinal de contas, quantas crianças não usam bicicleta, não utilizam bicicleta junto aos pais também para frequentarem o colégio, né? Ou seja, uma preocupação ainda maior, principalmente nessa região também. Exatamente o que a gente observou, porque no tempo que nós ficamos aqui durante a manhã, Cadengue, a gente viu que é um local muito utilizado por ciclistas. Muita gente vem descendo como? E é exatamente isso que a gente imagina que aconteceu, porque nem os bombeiros também souberam explicar essa dinâmica. Mas o que a gente imagina que aconteceu, o que indica também que tenha sido isso, porque a perícia veio ao local, mas ainda não saiu esse laudo, é que esse ciclista estava vindo aqui, ó, pela calçada ou pelo acostamento do lado direito, que é justamente onde os ciclistas devem passar quando não há uma ciclovia. E esse ônibus estaria descendo essa via aqui desse cruzamento quando atingiu esse ciclista. E o ciclista veio parar justamente aqui, ó. Muitos ciclistas descem aqui essa ladeira, vêm pela calçada ou pelo acostamento, e na hora de atravessar a pista, alguns descem, esperam os carros entrarem aqui nessa rua que dá acesso a uma escola pública, ou então seguirem adiante para que eles possam passar. Então, o que se imagina é exatamente isso, que esse ciclista, o Lucas, ele estava aqui descendo para ir ao trabalho, quando o ônibus que também vinha na mesma direção ou estaria entrando aqui nessa pista de acesso a essa escola, tenha o atingido em cheio. Cadengue. A gente está mostrando algumas imagens recuperadas do momento do socorro, também imagens ao vivo da Maíra Guedes. Estão mostrando do lado direito imagens da hora do acidente, às 7h30 da manhã. Do lado esquerdo, a Maíra Guedes mostrando ao vivo o local. Ó, um ciclista passando agora, ó. Olha lá, um ciclista passando agora. E utilizando a pista. Porque a Maíra lembrou bem, daqui a pouco a gente vai, inclusive, ao vivo, mostrar e trazer informações com o secretário de Mobilidade da Capital Federal. A gente tem uma linha de ciclofaixas, uma malha muito bem, aí a gente atende muito bem os ciclistas na Capital Federal. Mas nesse ponto do Lago Sul, eu tô vendo ali, Maíra, é calçada e pista, não tem ciclofaixa nem ciclovia, ou seja, os ciclistas têm que atravessar, têm que utilizar o asfalto, junto com os carros. E é nesse momento que a gente lembra, né, Maíra, sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Tem que respeitar, tem que ter um respeito mútuo entre ciclistas e motoristas. Tem essa lei também, né, amiga? Nós temos a lei que serve para o motorista, mas também temos a lei que serve para o ciclista. E é importante falar disso porque, Cadengue, foi uma primeira observação. Eu ia atravessar aqui para a gente mostrar, mas está vendo que a movimentação aqui está bem intensa. Mas olha só, vou pedir para o Newton Preda mostrar pra gente assim que esse caminhão passar, para que a gente tenha uma visibilidade dessa lei e que a gente possa entender direitinho o que aconteceu. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, em que o ciclista ele tem que andar assim na ciclovia. Porém, quando não há ciclovia, ele tem que andar na marginal da pista, do lado direito, sempre no sentido dos carros. E o motorista ele tem que respeitar aquela distância de 1,5 metro. Aqui o que a gente percebe? Como é uma pista... Teve um pequeno probleminha de conexão com a Maíra, daqui a pouquinho a Maíra vai voltar, mas ela estava explicando isso. Que hoje, determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro, é que o motorista respeite 1,5 metro de distância do ciclista. Ah, mas ele estava na pista. Ele pode utilizar. A bicicleta também é um meio de transporte. A Maíra está de volta com a gente. Maíra, pode completar a sua informação, né? Sobre a lei aí de respeito entre motoristas e ciclistas. Pode completar a informação, Maíra, por favor. Exatamente, inclusive estamos mostrando agora, tá vendo? O ciclista vindo ali certinho pelo lado, pela lateral da pista, seguindo o Código de Trânsito Brasileiro e acabou virando aqui, que é um trajeto que muitos ciclistas fazem. Então o que se acredita é sim que o Lucas ele estava fazendo exatamente esse mesmo percurso. Ele veio aqui nessa descida, entrou nessa pista quando foi atingido pelo motorista desse ônibus. Agora só complementando a informação que a gente estava observando, por ser muito intensa a quantidade de carros aqui, alguns ciclistas eles vêm pela calçada mesmo, para evitar disputar ali o espaço na pista com esses motoristas, viu, Cadengue? E andar na calçada para o ciclista também não é permitido, a não ser que haja uma sinalização que ele está ali dividindo, ali compartilhando, vamos usar essa palavra que é mais adequada, o espaço com os pedestres. Então uma reivindicação que nós ouvimos até pela manhã aqui desses ciclistas é justamente essa. Nesse trecho
que é muito movimentado, não há ciclovia. E aqui, nessa pista, quando o ciclista ele quer atravessar, também deveria ter uma ciclofaixa, o que também não tem. Então é uma reivindicação desses ciclistas. A gente falou aí da quantidade de mortes registradas de acordo com o Detran. Nos 6 primeiros meses foram 15 mortes de ciclistas no trânsito aqui do Distrito Federal, um número superior ao mesmo período do ano passado, quando 14 deles morreram nas vias do Distrito Federal. Então a reivindicação é justamente essa. Teve até uma carta que foi entregue para a Secretaria de Mobilidade, uma carta dos coordenadores de grupos de ciclistas aqui do Distrito Federal, ressaltando a quantidade de bicicletas aqui no DF. Já são mais de 1 milhão de bicicletas. As pessoas estão utilizando como meio de transporte. A exemplo dessa vítima de hoje, do Lucas Alves, que estava a caminho do trabalho. Você bem mencionou a presença de uma escola aqui, em que os alunos também utilizam bicicleta para chegar até o colégio. Então a reivindicação é nesse sentido, de uma atenção maior, de uma malha cicloviária também segura para essas pessoas. A gente sabe que não é possível colocar uma ciclovia em vários pontos em determinados momentos. Os ciclistas e os motoristas vão ter de compartilhar o mesmo espaço. Então é uma questão de respeito, é uma questão de empatia, é uma questão de cada um respeitar o espaço do outro. Então essas foram as reivindicações desse grupo de ciclistas, de uma carta que foi entregue à Secretaria de Mobilidade. Na verdade, são reivindicações antigas, né? E a Secretaria de Mobilidade, claro, tem aí discutido isso com esses ciclistas. Tanto que daqui a pouco a gente traz mais informações com o secretário de Mobilidade, falando a respeito dessa carta, falando a respeito dessas mortes, o que tem sido feito aqui no Distrito Federal, bem como a situação desse ônibus. É um ônibus que aparentemente, Cadengue, ele parece de entorno. As características físicas, a pintura desse ônibus indica que é um ônibus que faz o trajeto do entorno. A gente foi atrás disso e descobriu que, de fato, fazia esse transporte, mas é um ônibus que teria sido vendido. Mas essas atualizações a gente traz daqui a pouquinho aqui com a Camila Andrade, com a Secretaria de Mobilidade, que vai trazer pra gente todo o desenrolar dessa história e também a situação do motorista, né? Muita gente está se perguntando o que aconteceu com ele. Ele ficou no local, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, não se machucou e não precisou ser levado ao hospital. Mas certamente está prestando depoimento à polícia, explicando o que aconteceu, e esse caso deve ser investigado ainda. Olha, Maíra, eu peço que você aguarde, daqui a pouquinho você volta, claro, prioridade sempre para informação, mas daqui a pouquinho a gente vai inclusive lá com o secretário de Mobilidade, mas eu quero colocar, junto com a informação da Maíra, as imagens do ônibus. Vamos colocar as imagens do ônibus? Lógico, gente, é um acidente. Infelizmente, mais um acidente fatal, um atropelamento fatal no Lago Sul. Não estamos aqui para culpar ninguém, para botar dedo na ferida de ninguém. Mas olha o ônibus. A princípio a gente viu o ônibus e falou, opa, é ônibus do entorno. Mas se você prestar atenção no detalhe, tanto o nome da empresa, o número do transporte, a identificação do ônibus está apagado. Está apagado. Aí já levantou a nossa dúvida, né?